Olá, queridos alunos, estamos aqui com mais uma das nossas aulas virtuais de slides comentados e hoje a nossa aula, nós falaremos sobre esse movimento literário, também de grande importância na literatura, que é o realismo. Bem, e antes de falarmos sobre a origem do realismo, vale a pena ressaltar sobre esse nome, realismo. Por que realismo? O que foi o realismo? O próprio nome já dá margem à interpretação quais serão as principais características desse movimento literário, que vem a ser relatos de fatos, podem ser até fatos reais ou também fictícios, mas fatos esses que vêm retratar um mundo mais real, diferente do romantismo, onde eles idealizavam muito, principalmente a questão do amor como sendo o amor um relacionamento perfeito, e que no realismo nós já vamos observar a presença do adultério, os relacionamentos com as suas crises, e que vem a ser mais um retrato da vida real, por isso o nome realismo. Esse movimento ele teve origem lá na França, em 1857, com a obra de Gustave Flaubert, que foi Madame Bovary. Madame Bovary, nessa obra nós vamos observar a presença do adultério e que para a época era muito criticado, muito mal visto pela sociedade. Abandonando o idealismo romântico, os escritores realistas eles vêm propor uma representação mais objetiva e fiel da vida social. Então eles começam a negar, a encarar a literatura apenas como uma forma de entretenimento, mas também fazem uso dela como forma de denúncia. Denúncia dos vícios, da corrupção da sociedade burguesa. Eles denunciam principalmente as péssimas condições de vida do povo, a exploração dos operários, a influência da religião e das práticas supersticiosas que ela apoia, e também a hipocrisia do relacionamento humano no casamento burguês, que é onde vem apresentar aí a questão do adultério. Bem, a obra Madame Bovary, que foi a obra que deu origem a esse movimento literário que foi o realismo, é um romance escrito por Gustave Flaubert, que resultou num escândalo ao ser publicado em 1857, quando o livro ele foi lançado. Houve até na França um grande interesse pelo romance, principalmente pelas mulheres, que acabavam idealizando, vindas ainda da mente lá do romantismo, idealizando aquele casamento perfeito, de como o seu cônjuge deveria agir, e encontraram na obra Madame Bovary influências até para a prática do adultério, a questão de ir atrás desse amor perfeito que foi idealizado lá no período do romantismo, e levou até o autor dessa obra a julgamento devido ao grande escândalo na sociedade na época do seu lançamento. Então essa obra ela já teve várias versões, inclusive foi até inspiração de filmes, criação de filmes com base na obra de Madame Bovary. Bem, e quais seriam as principais características desse movimento literário aí, que é o realismo? O engajamento social, um compromisso com a sociedade, principalmente em passar para a sociedade a realidade da vida, a realidade dos fatos, um retrato da sociedade e das suas relações sem idealização, sem ficar fantasiando demais a vida, os acontecimentos. Exclui-se da obra tudo o que vier da sorte, do acaso e do milagre. Tudo é regido por leis naturais. Então, por conta disso, nós temos aí a presença também do cientificismo, que vem a ser o uso de teorias científicas e filosóficas para tentar comprovar, provar tudo com relação ao mundo, e o que rodeia. Então, eles usavam de provas científicas, teorias científicas, para provar até a questão da existência divina. Nós vamos ter aí como teorias filosóficas também que influenciaram esse movimento: o determinismo, o evolucionismo, a psicologia e o positivismo. Nas suas obras nós vamos observar uma linguagem simples e direta,
O tempo da narrativa, preferencialmente, será um tempo presente, o que faz com que a literatura sirva de denúncia também aos aspectos sociais e políticos, que ela é bastante utilizada com esse objetivo também de denunciar as mazelas da sociedade. E nós vamos ter, né, o espaço mais presente vai ser o espaço urbano, a cidade e principalmente a classe social, como sendo apresentada a questão da crítica à burguesia, que era a classe predominante da época. Os personagens das suas obras, eles são caricaturados das pessoas do dia a dia, retratando-se o aspecto psicológico ou também o biológico desses. Eles dão preferência nas obras pela individualidade dos personagens, ressaltando principalmente as suas características, suas qualidades, mas também os seus defeitos. O romance ele vem a ser documental, observação direta e interpretação crítica da realidade, objetividade, ou seja, o autor ele vai tratar de certos assuntos não dando, né, margem de que ele está expondo os seus sentimentos, as suas opiniões, que vem a ser a objetividade. Análise psicológica dos personagens, vocês vão observar muito essa característica, principalmente na obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O materialismo é a crítica às instituições burguesas, à monarquia, também à religiosidade, né, a questão até de apresentar críticas aos pecados das próprias pessoas que fazem parte da igreja e as crendices populares. Bem, e aqui nós temos um quadro comparativo entre o romantismo, né, que foi o período literário que antecedeu ao realismo. Geralmente, nas escolas literárias, o período literário que sucede, ele vem a ser uma oposição ao período anterior, que vocês vão observar muito aqui entre o romantismo e o realismo, essa oposição de ideias, né, de características. Nós temos aqui no romantismo, nós tínhamos a subjetividade, na qual o autor ele deixava transparecer os seus sentimentos, as suas opiniões, e já no realismo não, nós já vamos ter uma objetividade, como se fosse o relato dos fatos de acordo com que realmente eles acontecem, sem manifestar a opinião do autor. No romantismo há muito a presença da imaginação, da idealização, né, de uma mulher perfeita, de um romance perfeito, e no realismo nós já vamos ter aí uma realidade circundante, né, mais voltada aos fatos realmente como acontecem. No romantismo nós tivemos a presença do sentimento, da emoção, e no realismo nós vamos ter mais sobressaindo a razão acima da emoção. No romantismo tivemos como característica a verdade individual e no realismo já vai ser a verdade universal, né, que vai envolver mais os problemas do mundo. No romantismo, por haver essa imaginação, havia também a fantasia, a idealização, e no realismo os fatos eles são observáveis e são relatados, né, com base nos fatos reais. A mulher no romantismo ela era idealizada, tanto que era até objeto de comparação com figuras divinas, né? O anjo de pureza, de perfeição. E aqui no realismo nós já vamos ter a mulher mostrada com os seus defeitos, com as suas qualidades, com seus desejos e sendo capaz até de cometer, né, para a época era até considerado como crime, né, o pecado do adultério. A linguagem no romantismo era uma linguagem mais culta, usavam bastante a figura de linguagem da metáfora, né, fazendo a comparação principalmente da mulher com a natureza, com os seres divinos, e usava-se também uma linguagem mais poética, mais bem elaborada. Já no realismo nós vamos ter a presença de uma linguagem mais, porém culta, mas também uma linguagem direta e que se torna fácil compreensão, né, para o leitor. Nós temos no romantismo a narrativa lenta, acompanhando aí também de um tempo psicológico,
E no realismo nós teremos uma narrativa mais de ação e de aventura, que acaba também prendendo mais o leitor às suas, né, à leitura das suas obras. Bem, e o que foi o realismo em Portugal? Sabemos que ele teve origem na França, mas se fez presente em Portugal e, consequentemente, também no Brasil. O realismo em Portugal, ele ocorreu aí já na segunda metade do século XIX, né? Portanto, passava a conhecer um período de estabilidade política, de progresso material e de intercâmbio com o resto da Europa. Coimbra, que é a capital de Portugal, né, importante centro cultural e universitário da época. Vocês podem até observar que boa parte dos nossos escritores iam cursar direito em Coimbra, né, lá era o centro universitário da época. A maioria dos nossos escritores formaram-se em Coimbra. Ligara-se em 1864 à Comunidade Europeia por meio da Estrada de Ferro. E apesar dessas novidades no cenário político-cultural, a literatura portuguesa ainda se encontrava impregnada das velhas ideias românticas, situação que só veio a se alterar em 1965 com a questão Coimbra, que deu início, então, de fato, ao realismo em Portugal. Bem, vocês devem ter observado que nesse slide algumas palavras aí elas aparecem acentuadas, né, que não estão de acordo com a nova ortografia. Então esse slide foi salvo e, porém, eu não pude modificar, como por exemplo a palavra portuguesa e a palavra ideias, né, elas não recebem mais essa acentuação. Mas o importante aqui é nós observarmos as características, né, o contexto em que ocorreu o realismo em Portugal. E o que vem a ser a questão Coimbra? A questão Coimbra ela foi um embate ideológico que ocorreu lá em Portugal entre os defensores do romantismo e os defensores do realismo. O episódio foi uma polêmica ocorrida, onde se opôs de um lado o Antônio Feliciano Castilho, e eles criticavam, né, um grupo de jovens da Universidade de Coimbra, que com as suas novas ideias defendiam novas e mais adequadas ideias voltadas à realidade da época, que nós vamos ter aqui como destaque Teófilo Braga e Antero de Quintal, que eram jovens estudantes e escritores que defendiam a liberdade de pensamento e a independência dos novos escritores. Então, os principais representantes do realismo português na literatura vem a ser Antero de Quintal na poesia e o Eça de Queiroz na prosa. E o realismo no Brasil, seguindo de perto as tendências lá do realismo na França e em Portugal, os escritores brasileiros fizeram da literatura uma forma de análise da realidade brasileira, já que o realismo vem a ser a principal característica, né, relatos reais, né, voltados à realidade dos fatos. Então, na década de 1881, diferentemente do que acontecia lá na Europa, o Brasil ele não vivia o processo de desenvolvimento industrial. Aqui ainda éramos, né, um país essencialmente agrário, mais voltado à questão da agricultura, da plantação, além, né, de monarquista e também escravocrata, ou seja, a questão da escravidão ainda se fazia muito presente em nosso país. Apesar dos crescentes movimentos liberais, só nos últimos anos dessa década ocorriam o fim da escravidão e a proclamação da República. Então, esse era o quadro, né, do contexto histórico do realismo no nosso país. Bem, no Brasil, o marco inicial do realismo ele se deu em 1881, através da publicação de dois romances, que são O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que Machado de Assis vem a ser o autor principal, né, o maior representante desse movimento literário, que foi o realismo dentro do nosso país. Aqui nós temos uma síntese de uma das obras que deu origem ao realismo no Brasil,
que foi o Mulato de Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, ele era um abolicionista ferrenho, foi um dos primeiros nomes na nossa literatura, né, na letra, abordar de modo mais contundente o tema sobre escravidão e racismo dentro da sociedade brasileira, indo de encontro principalmente à questão de uma visão negativa, né, ele tinha sobre a miscigenação, que era uma das ideias fortemente arraigada na mentalidade daquele tempo. O Mulato ele vem trazer de forma inédita um romance onde nós teremos como protagonista o filho de um branco com uma escrava negra, figura, ela vem a ser, né, essa questão da miscigenação vem a ser o tema principal da obra. Não menos desafiador foi o tratamento que o autor deu aos seus escritos, viu? Ele fala abertamente, ele se torna um anticlerical, engajado, fatalista e enfatiza a influência da hereditariedade na formação dos indivíduos. A história de um mulato vem mostrar o empenho de Raimundo em descobrir o mistério de sua origem, a qual acaba se revelando espantosamente trágica. O tratamento cruel e racista que lhes dispensam outros personagens, os obstáculos ao seu projeto amoroso e o desfecho impactante. Somada à qualidade literária e à importância do autor na construção de uma consciência nacional, tornaram este romance um dos mais importantes clássicos dentro da literatura brasileira. E sobre outra obra que é bastante destaque dentro do realismo brasileiro, nós vamos ter Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que vem a ser Memórias Póstumas, né? Tem a ver com a questão da morte, as memórias que eu tenho após a morte. Essa obra ela inaugurou o realismo no Brasil em 1881. Ela inicialmente foi escrita em forma de folhetim, né, de março a dezembro de 1980, na Revista Brasileira. Ela vem retratar a sociedade carioca, né, do século XIX, narrado a partir da memória de um defunto autor. Por isso ela vem apresentar uma narrativa um pouco que antilinear, porque ela vem trazer fatos a partir da morte e para depois, né, como se trata de memórias, ela não vai seguir aquela forma linear dos fatos. Nós vamos ter também as digressões, que tornam a narrativa mais lenta, apresentando a análise psicológica dos personagens, que é uma das características do realismo, fazendo também nessa análise psicológica uma reflexão a respeito da condição miserável do ser humano, o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós erramos. O leitor ele vem a se tornar um leitor incluso, porque o autor ele vem a dialogar diretamente com o leitor. Nós vamos observar a presença de humor dentro da obra e também a presença do pessimismo, como se apresentando como se a sociedade, o ser humano, ele não tivesse, né, mais jeito, vem apresentar de forma negativa os acontecimentos e também a questão da morte, por se tratar de um defunto autor. Bem, aqui nós temos os principais autores e obras desse movimento, que foi o realismo, como principal autor, maior representante desse movimento literário dentro do Brasil, nós vamos ter a figura de Machado de Assis e suas obras de maior destaque. Nós teremos A Cartomante, o Alienista, e também Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a obra que deu início a esse movimento literário. Raul Pompeia, ele se destaca com a sua obra O Ateneu. Aloysio de Azevedo, né, tem bastante destaque na sua obra O Cortiço, o Mulato, que nós falamos aqui, e também Casa de Pensão.
Inglês de Souza, nós teremos destaque com a obra O Missionário, e Adolfo Caminha, A Normalista e O Bom Crioulo. Aí aqui nós temos, dentro também da literatura francesa e portuguesa, alguns nomes de destaque principal, né? Nós temos aqui Gustave Flaubert, que foi Madame Bovary, com essa obra também deu-se início a esse movimento, só que na França. Essa de Queiroz e Antero de Quintal, eles se destacaram na literatura portuguesa, principalmente com O Crime do Padre Amaro, fazendo uma crítica aqui à questão da religiosidade. O Primo Basílio, Odes Modernas de Antero de Quintal e Sonetos. E nós temos também a figura de Guerra Junqueira, que com a sua obra O Simples. E eu esqueci de falar Honoré de Balzac com a obra Comédia Humana. Então esses foram os grandes nomes, né, dentro da literatura no período do realismo. E para encerrarmos a nossa aula, destaquei aqui, né, um pensamento de Eça de Queiroz sobre esse movimento bastante intenso e que trouxe grandes transformações na forma de se fazer, né, literatura, que foi o realismo. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, a partir desse movimento literário, foi que os autores começaram a fazer uso, né, da literatura como também forma de denunciar a realidade que nos cerca, não sendo a literatura apenas uma forma de diversão, mas também uma forma de alerta, né, de denúncia a problemas nos quais ainda hoje, né, a nossa sociedade enfrenta muito deles. Acabam sendo problemas atemporais, né, que infelizmente ainda vemos muito a presença, né, principalmente aqui no Brasil, a presença do racismo. Apesar de já termos a abolição da escravidão, ainda os negros eles são vítimas, né, de racismo, de atitudes racistas. Então, o realismo ele veio para isso, para fazer essas denúncias. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Caso haja ainda alguma dúvida sobre esse movimento literário, podem entrar em contato comigo, né? E um grande abraço, até nossa próxima aula.